A CDU está processando esse chanceler corretamente. Exato, a CDU está processando Merz. Além disso, Merz provavelmente teve o pior dia da vida dele hoje. Isso veremos já na coletiva de imprensa, e Orbán vai acabar completamente com os planos dele hoje, porque ele vai ter que nos explicar na próxima semana, bem antes das eleições, por que precisamos afundar ainda mais bilhões na Ucrânia, onde ele tem pânico e paranoia absolutos, e quando foi questionado sobre isso, e eu preciso mesmo dizer, eu gostaria muito de ver só esse tipo de coisa do chanceler. Parto do princípio que todos os Estados-membros da União Europeia também cumprirão isso. Não, na verdade nem todos cumprem isso. Orbán confirmou novamente que vai manter o veto. Querem atrapalhar as eleições de Orbán e não vão votar junto. E sejamos sinceros, eu adoraria ver esse chanceler no Bundestag dizendo para mim: obrigado, eu fui um ótimo chanceler. Tchau e obrigado, vou embora agora. O que antecedeu um pouco a pergunta foi justamente a questão de saber se Viktor Orbán vai votar hoje ou não vai votar. De repente ele teve muita pressa de sair, porque ele já sabe, inclusive pela imprensa, especialmente pela imprensa húngara, que Viktor Orbán vai manter o seu veto. Mesmo que Zelensky já tenha se oferecido para mandar alguns mercenários até a casa dele, no endereço particular, para dar uma lição nele depois. Vou chamar assim. Eu sei que muitos de vocês já estão absolutamente irritados com isso. No entanto, é a única maneira de fazer esse canal crescer novamente. Se você pudesse deixar um like e se inscrever gratuitamente, isso ajudaria muito o canal. E estamos agora mesmo em Saxônia-Anhalt e também em Mecklemburgo-Pomerânia, prestes a ter eleições. E assim conseguimos alcançar muito, muito mais pessoas. Muito obrigado por ainda acreditar no bem nas pessoas na Alemanha. A dúvida é se será possível superar esse bloqueio, já que Viktor Orbán também se posicionou com declarações. Quando ele entrou, ficou muito claro que, por enquanto, ele continua com seu bloqueio. Ele diz: se não houver petróleo, também não haverá dinheiro. É simples assim. Muito obrigado também aqui. Vocês ouviram? Viktor Orbán vai continuar firme e vai manter o veto até o fim. Os 90 bilhões não serão liberados. Mas o que isso tem a ver com o tema principal é algo, digamos, um pouco mais intenso. Agora, na Hungria temos a possibilidade de que eles, por exemplo, colaborem com os ultradireitistas absolutos, o que é melhor do que dar o poder para a esquerda. Viktor Orbán também disse isso na TV estatal. Vamos ver se na Alemanha a própria base da CDU vai se rebelar contra esse chanceler por causa dessas manobras com dívidas e quer processar esse chanceler. Porque essas não são, digamos, maneiras muito corretas de lidar com o orçamento. Houve manipulação no orçamento e agora isso está claro. Agora ouçam só. Sim, qual percentual realmente deveria ser investido apenas em investimentos? Ouçam isso e perguntem a si mesmos se isso está certo. Truques de bilhões, acho que é como truques de malabaristas. Isso é, afinal, um primeiro balanço. Ainda não temos nenhum balanço de um ano completo, isso não é nada representativo, é apenas um retrato momentâneo. Enquanto entre 10% e 15% do orçamento federal forem investidos, tudo bem. E o Mário Caglia vê isso de forma parecida. Que isso, na verdade, não está certo. Simplesmente investir só 10% a 15% e depois usar truques de mágica para embolsar tudo isso. Então o Mário Caglia teve uma ideia realmente sensacional. Ele está preparando um processo. E ele procurou um amigo que se chama Winkler. Vocês provavelmente conhecem ele da Juventude da União. E esse Winkler concordou com ele. Porque isso é tudo o que a Juventude da União queria. Pagar dívidas por décadas, para depois não poder investir, mas também não conseguir aliviar a geração jovem. E eles estão com esse orçamento social até aqui em cima. E quando ontem Bärbel Bas e Lars Kling, com um pequeno deslize, deram uma declaração. Quando eles, digamos, deixaram isso de lado de novo, essas pessoas ficaram completamente revoltadas, e aí estão os próximos membros da CDU procurando ajuda. Adivinhem com quem?
Escrevam aí embaixo de qual partido eles estão procurando ajuda agora para preparar um processo. É o seguinte, a situação é bem diferente em comparação com o que aconteceu com a coalizão Semáforo. Eles realmente brigaram por questões de conteúdo e não estava totalmente claro o que quer dizer. Estava claro que cada um dos parceiros da coalizão queria algo diferente. Desta vez, União e SPD querem a mesma coisa, ou seja, manter ao máximo esse fundo especial, fazer dívidas até não poder mais e gastar o dinheiro como bem entenderem. Só não vale para investimentos produtivos, ou seja, para o futuro. Acho que isso une os parceiros da coalizão. Opa, os verdes também estão preparando uma ação judicial. Acabei de ver isso. Então vai ficar bem apertado. Só para resumir rapidamente. Sim, SPD e CDU querem a mesma coisa e querem gastar dinheiro, como eu cito, até não poder mais. Mas os verdes estão bem irritados agora. Eu preciso dizer isso em alemão mesmo, por quê? Bem, porque eles não conseguiram seus projetos climáticos. O SPD e o CDU não cumpriram o acordo deles. Por isso, os verdes concordaram. Agora existe a base do CDU, que não está mais no Bundestag, mas também está muito irritada. Porque eles também concordaram e agora estão preparando ações judiciais junto com a AfD. Ou seja, temos a AfD, temos os verdes, temos a base do CDU. E agora não está mais tão claro que CDU e SPD querem a mesma coisa. E também existe esse grupo em torno de Saskia Ludwig, que também está bastante irritado com o fato de estarem gastando dívidas. E que Lars Klingbeil agora só promove projetos sociais e não investe nada em infraestrutura. E Bärbel Bas tenta disfarçar tudo isso. Eu contei para vocês em Klostersee. E lá também houve aquela reunião onde se falou sobre formar um governo minoritário com a tolerância da AfD. Na semana passada, Manfred Weber apareceu e simplesmente votou junto com a AfD. E perceberam que, as sedes dos partidos nem foram incendiadas. O clamor também não foi tão grande assim. E agora fica a pergunta, é possível derrubar esse chanceler? Ou melhor, é possível processar esse chanceler? Mas o que realmente aconteceria agora, teoricamente, se esse processo fosse adiante? Vamos ouvir isso rapidamente, mais uma vez. Mas vocês percebem essas, como se chamam mesmo, coincidências? Essas coincidências, elas têm se acumulado ultimamente. E isso é como uma construção de mentiras, que vai se acumulando cada vez mais. Como no caso do governo Semáforo. Só que, desta vez, eles conseguiram brigar um pouco menos abertamente, em intervalos, mas agora eles simplesmente atacam uns aos outros pelas costas. Se os verdes realmente fizerem isso, e se eles realmente tiverem razão, o que levaria muito tempo, pode ser que eles não consigam mais bancar um ou outro projeto de prestígio, que o espaço financeiro fique super restrito. E aí, claro, pontos de ruptura apareceriam, mas isso é coisa para o futuro, está bem distante ainda. E agora ainda entra Tilman Kuban em toda essa história. Sim, ele estudou direito aqui na universidade, bem na minha porta, sabe? E agora fica tudo muito estranho. O ex-secretário-geral, ou seja, o Saja, o Tilman Kuban agora no Bundestag e alguns outros. Eu acabei de contar, eles estão preparando um processo agora, e aí eu preciso discordar claramente. Vocês ainda se lembram do caso na Turíngia? Sim. Já no dia seguinte teve um processo urgente, sim, onde já havia uma sentença contra o então presidente mais velho. Eles são tão bem conectados quanto esses caras. Sim, porque ou estudaram juntos, ou são bons amigos, alguns camaradas, sim. E aí a gente deveria dar uma olhada nisso. Eu não acho que seja algo distante no futuro a CDU buscar ajuda com a AfD, porque há tanta insatisfação na base da CDU que até um ex-secretário-geral, sim, não era qualquer um. Está tão irritado que já ataca o chanceler. Então isso pode acontecer mais rápido do que se imagina. E agora fica a pergunta, sim, se tudo isso realmente explodir, sim, quão seguro ainda está o chanceler? Porque ele está perdendo cada vez mais apoio dentro do próprio partido, pois percebe-se que a CDU está sendo cada vez mais desmantelada. E há o medo de que, agora sejam arrastados para baixo junto com o SPD, que está perdendo cada vez mais de uma pesquisa eleitoral para outra. E agora que as eleições estão chegando, isso não parece meio estranho para vocês? Sim, então os esquerdistas e os verdes trabalham com a AfD,
agora de repente CDU, EVP e AfD fazem algo juntos. A EVP ainda está trabalhando junto com os ultradireitistas. Viktor Orbán está prestes a formar um governo com os ultradireitistas na Hungria. E sejamos sinceros, esses acontecimentos não parecem um pouco coincidência demais para você também? Muitos deles têm acontecido nos últimos dias. E olha, nenhuma sede do partido CDU foi apedrejada, incendiada ou algo do tipo. Diferente do que aconteceu quando quiseram votar sobre a migração.